programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre academias e eficiência energética em residências e condomínios. Nossos convidados, Renato Marques Campos, diretor da Academia Estilo do Corpo, e Mário Fernandes, fundador da Max Group Eficiência Energética. Muito obrigado pelas presenças. Renato, há quanto tempo existe a Academia Estilo do Corpo? E quanto à experiência na administração da academia, colaborou na prestação do serviço de assessoria para montagens de outras academias, no caso em residências, condomínios e estabelecimentos comerciais em geral. A Academia Estilo do Corpo tem 25 anos faz em dezembro próximo, e a experiência do dia a dia de contato com o cliente, com o fornecedor, com os parceiros e muitos eventos fora da cidade, muitos congressos, muitas feiras, seminários, tanto no Brasil quanto fora do país, deixou-nos bem à vontade para montar os projetos de academia. E os equipamentos, logicamente, como você utiliza o dia a dia, né? Com certeza você sabe indicar o melhor equipamento, por acaso, né? Para algum prédio residencial, ou comercial, corporativo. É de acordo com a necessidade do cliente mesmo. Você pega um prédio que tem um público mais idosos, você tem os cuidados para montar os equipamentos, você tem um público mais jovem, tem que ter algo mais robusto, mais firme, alguma coisa mais pesada, e tem essa grande diferenciação de acordo com o tipo de cliente que você vai atender. Muito bom. Mário, quais as principais áreas de atuação do Max Group Eficiência Energética? Bom, o Max Group atua especificamente naquilo que você comentou, eficiência energética nos segmentos de geração de energia fotovoltaica, banco de baterias de lítio, utilizando-se a parte de geração de energia, através de energia solar, a parte de iluminação, a parte de climatização, refrigeração, a parte de IoT, redução no consumo hídrico que você tem hoje fortemente, é uma tendência de mercado muito forte, né? Você fazer utilização, reutilização de água, né? E agora, recentemente, nós colocamos a parte toda embarcada de tecnologia, que é a internet das coisas, que é o IoT. Então, não adianta nada você trabalhar com um processo de eficiência sem monitoramento, sem gerenciamento dessas informações que são geradas. A empresa ela está há 5 anos no mercado. Ela é composta por 12 outras empresas, cada empresa no seu devido segmento. Só para você ter uma noção, obviamente as vertentes são essas daí, as principais que eu te coloquei, mas nós temos uma indústria de móveis que trabalha justamente com um tipo de material que tem aí uma baixa absorção de calor e altos índices de refração para efeitos de iluminação. Muito bom, sustentabilidade é tudo. Total. Isso aí. Renato, qual a importância da prática da atividade física no dia a dia e principalmente agora no isolamento social? Atualmente, com a pandemia, na parte de isolamento social, evitar o sedentarismo, evitar a depressão, minimizar a possibilidade de doenças pré-existentes. Tem muita gente com diabetes, hipertensão, a parte de doenças cardiovasculares. Esse é o principal foco da pessoa tentar se manter ativa durante esse período de isolamento. Qual a alternativa que você tem hoje, uma vez que as praias estão proibidas, as academias estão proibidas, qual a alternativa que você vê hoje, por exemplo, nessa fase de isolamento, para alguém se manter ativamente, fazer o exercício todo dia ou quase que todo dia? Basicamente, as pessoas estão fazendo em casa a atividade física. As academias que estão todas fechadas,
Boa parte delas tem um programa de aulas à distância com os professores para manter o pessoal em atividade. As academias também fizeram um movimento de locação de equipamento, sessão para os clientes, então, de acordo com cada um, mas o importante é tentar fazer a atividade. A academia do prédio está fechada, não pode ir na praia, vai no mercado, circula um quarteirão a mais, dá uma andada, tem que fazer, pegar sol, é importante também. A gente entende o isolamento, mas é importante se manter ativo. Se mora em prédio, desce pela escada, sobe pela escada, cria alguma alternativa para se manter em atividade. Já são 70 dias sem atividade. As aulas online tem sido uma tendência, né? Funcionando bastante e eu não digo que veio para ficar, mas veio para estar junto com a aula presencial. Mário, em um condomínio, quais os itens que podem ser analisados visando a promover eficiência energética? Então, está lá um prédio, ou corporativo ou não, o que você pensa que você pode oferecer para esse prédio, no primeiro momento, para que ele se adeque a essa eficiência energética e a parte sustentável? O primeiro ponto, Barroso, é o oposto que eu estava conversando até com o Renato aqui na hora que nós estávamos entrando, é você realmente fazer uma análise dos principais pontos de consumo que você tem no teu condomínio, né? Porque a grande maioria dos condomínios, como empresas, se equivocam. Eles não sabem aonde que estão os gargalos. Então, eu acho que eu tenho um problema na minha geração de energia, consequentemente, eu vou colocar painéis fotovoltaicos. Aí você vai analisar a tua infraestrutura de motores, de iluminação, de trocadores de calor, de climatização, e o teu gargalo está num outro ponto. Então, você começa de uma maneira reversa. Então, a primeira ação que você deve realizar, quem realmente tem consciência de fazer projetos para que gere-se realmente eficiência e economia, que é o que todo mundo busca, é entender os seus principais gargalos. Muitas empresas, como condomínios, equivocadamente, fazem a substituição de lâmpadas, né? Aquele boom que deu de substituição de lâmpadas LED. Trocaram 6 por meia dúzia, quando não trocaram 6 por 8. Desculpa, a lâmpada de LED? Não é a economia que você imagina, porque é a tecnologia que está por trás disso. Infelizmente, nos processos de negociação, isso não é colocado à frente, porque o próprio condomínio, ele busca o quê? Preço. Ele não busca durabilidade, ele não busca sustentabilidade, ele não busca economia. E aí você olha lá e fala assim, eu tenho uma lâmpada lá de 26 watts e eu estou indo para uma lâmpada de 18 watts, estou tendo uma economia de 8, já está tendo uma economia excelente. Não é por aí que se mede a economia. Você tem que saber que a tua lâmpada tem uma amperagem que vai fazer com que haja economia. Então, você paga barato e recebe algo que não está pensando que vai receber. Por isso que ele tem uma pequena redução na conta e fala, já alcancei. O que o mercado precisa entender, a população precisa entender, que por trás da substituição de lâmpadas baratas, mecanismos baratos, existe um passivo ambiental muito forte. Isso é caro. E não existe indústria hoje para poder absorver tudo isso para fazer o processo de reutilização, reciclagem. Então, o primeiro ponto é entender onde estão os seus gargalos. Após isso daí, entender o que eu vou fazer. E depois que já entender o que vai fazer, precificar o projeto e entender o retorno sobre esse investimento. Aí sim eu te dou certeza absoluta que você vai ter aquilo que você imaginava totalmente oposto. São várias coisas, motores, bombas. O mercado, a indústria te solta com um padrão mercado, industrialização, de 2 HPs. E você, na verdade, só precisa para aquilo que você está fazendo 1,65 HPs. Existem mecanismos que nós instalamos, que é aquilo que a gente chama de partida em rampa, que você não utiliza os 2 HPs, usa 1,65. Movimento retilíneo uniforme, física. É economia. Multiplica isso pela durabilidade do motor, olha a economia que você tem. E quantas vezes esse motor trabalha por dia, né? Então, realmente a diferença é bem grande. Nós vamos para o intervalo, depois eu volto contigo, viu, Mário, para falar um pouquinho sobre a responsabilidade da contratação do serviço e tal. Logo, logo estaremos de volta. Vamos para o nosso intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto academias e eficiência energética em residências e condomínios. Nossos convidados, Renato Marques Campos, diretor da Academia Estilo do Corpo, e Mário Fernandes, fundador da Max Group Eficiência Energética.
Mário, voltando ao assunto do bloco anterior, quem é o responsável pela sua contratação? No caso da sua indicação, pode ser uma assembleia, mas parte de quem? Do síndico ou da administradora? E no seu caso, pelo que eu entendi, você seria contratado para uma assessoria no prédio como um todo, para você poder dar um resultado mais eficaz para o prédio, correto? Não é bem uma assessoria, Barroso. O nosso trabalho, aquilo que a gente chama tecnicamente de turnkey, a entrega das chaves na mão, tá? É um projeto completo. É que aquilo que foi formatado dentro do Marx Group, uma questão ética de princípios, né? Nós só entramos em projetos e desenvolvemos projetos antes de nós realizarmos uma análise criteriosa. Mas o prédio já em andamento, você pode, por exemplo, pegar um prédio... Tanto faz. Que está, ou antes de Tanto ser faz, entregue. tanto faz, porque, veja bem, existem normativas aí através das estruturas dos conselhos regionais de engenharia que determinam bitolas de fios, né? No Brasil, isso aí, por incrível que pareça, está totalmente ultrapassado, porque não querem ouvir a área de tecnologia. Tá? Então, quando você dimensiona um projeto de geração, um projeto de partida em rampa, um projeto de iluminação, de climatização, com todas as tecnologias que você tem, essas bitolas desses fios não precisam ser as mesmas que são passadas até hoje. Isso é uma redução de custo no processo de construção. Mas quem diz que nós somos chamados para ser ouvidos? Tá certo? Então, o que existe é que, dentro desse nosso trabalho, já pegamos a coisa relativamente definida, os projetos executivos, e a gente faz com que a gente traga a melhor tecnologia, com o melhor resultado possível para aquilo que nos entregam. O importante é você fazer geração de caixa para o condomínio. Entendido? Por exemplo, um prédio, que nem G+. A G+ está entregando um prédio daqui a 7 meses, 8 meses. Então, seria um momento importante, já que não foi possível antes, você, por exemplo, a sua empresa ser contratada, por exemplo, para identificar os ar-condicionados, para identificar os tipos de luminárias e outras coisas mais, ainda há tempo de ter uma performance boa. Com certeza, entrega. Com certeza. E o mais importante, não é somente entregar esse ferramental, esses equipamentos funcionando, mas é o dimensionamento, entendimento de carga e a capacidade de você gerir esta informação, que é através do IoT. Tá? O IoT é a internet das coisas. O Grupo Marx, através da empresa do Grupo Marx, que é a Mob Engenharia, de 330 empresas brasileiras que participaram de um startup, ou seja, sair para fora do país como uma startup, nós ficamos em 12º lugar. Fomos para Xangai, fizemos a apresentação e lá nós fomos valorizados. E de lá saiu uma joint venture com uma empresa israelense, que nós fizemos uma joint venture agora na área de soluções. É incrível que pareça, a gente precisa sair do país para poder ter valor. Muito bom, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Renato, o que consiste o seu trabalho na assessoria de montagem de academias? Em prédios, mesmo em academias em entidades? O que consiste? Desde a primeira reunião até... Perfeito. Aí tem 2 cenários, né? Tem o pré-obra, tem pegar o espaço pronto, montado, acho que é no mesmo formato que o Mário estava falando. O pré-obra, a gente ajuda a trabalhar junto para identificar o melhor espaço para a academia, ventilação, tenta ajudar a definir pé direito, pontos de iluminação, ar-condicionado, posição de espelhos, o que é vidro, o que deve ser parede, ajustar esse layout inteiro e metragem, ajustar a metragem final. A gente percebe que muitos empreendimentos têm vários espaços retalhados na área comum e que, de repente, você consegue otimizar um espaço mais adequado para uma academia ou para outras coisas também. Essa parte é no pré-obra. Espaço pronto, você tem o prédio pronto, um espaço de academia pronto, a gente adequa o melhor cenário de equipamentos cardiovasculares, pesos livres e máquinas, se couberem, dentro daquele espaço pré-determinado. E também auxilia na parte de espelho, para posicionamento, para iluminação, no que for possível. Tá, por exemplo, são vários fornecedores, né? Você escolhe as marcas dos fornecedores, já entrega um orçamento pronto, porque às vezes os condomínios não conhecem dos equipamentos e nem sabem onde buscar esses equipamentos. Você oferece algum leque, você faz os orçamentos ou você só dá uma ideia de onde ele pode fazer essa cotação? Como é que funciona esse trabalho? Eu entrego até a montagem final. Então, a indicação de equipamentos, tanto dos nacionais quanto dos de fora, a gente levanta primeiro os melhores, as possibilidades. Aqui precisa de uma esteira
uma bicicleta, um elíptico e uma bike de spinning na parte cardiovascular. Cabe para isso, legal. Cabe uma máquina grande, com estação de 3, 4 lugares, peso livre, barra. Eu gosto muito do crossover, que eu acho que é um aparelho que você faz 90% de qualquer exercício praticamente no crossover, né? Perfeito. Normalmente, depende do tamanho da academia do prédio, não cabe um cross inteiro, ficou muito espaço. Mas você tem a opção de usar um meio crossover na parede, que você faz tudo também. Então, tem várias possibilidades. A gente auxilia nesse ponto. E também com relação, se o prédio já está funcionando, já existe o prédio, já está funcionando, uma possibilidade boa é saber do síndico, do condomínio, o que eles necessitam. Qual é o público-alvo do prédio? Eu tenho mais idoso aqui, eu não vou ter bike de spinning, provavelmente eu coloco uma bike com encosto nas costas, a gente vai ajustando. E o fornecedor, todos a gente tem contato, a gente consegue ter o melhor preço, indicação, ajusta e sem problema nenhum. E você trabalha dentro de um orçamento, lógico. Sim, o condomínio sim. às vezes tem 50 mil para gastar, aí dentro do possível você vai adequando também. Você vai ter o budget do condomínio e a gente ajusta. Pô, não dá para o top de linha importado não, mas você tem um nacional bom. O que eu recomendo fortemente para condomínio não deve se utilizar das equipamentos residenciais, porque com volume de uso eles vão quebrar muito mais rapidamente. Você vai ter muito mais manutenção. Então, isso é um ajuste que é importante fazer. Você pega os de academia, os profissionais, você tem vários níveis. Aí você ajusta de acordo com o teu orçamento, mas o residencial eu não acho não considero válido. Eu também concordo com isso. Eu tive participação na montagem da academia do meu prédio, eu tive assessoria de alguns professores, realmente, não sabia que você trabalhava nessa área, e realmente uma academia talvez uma das mais completas aqui em condomínio, aqui em Santos, ficou muito boa, equipamentos profissionais e de boas marcas, acho bem importante isso. Na próximo prédio você com certeza será contratado para dar essa assessoria. Ô Mário, o investimento em placa de captação de energia solar ainda é muito alto? Segundo, é possível aplicar de forma pontual em áreas específicas do condomínio, em vez de ser o prédio todo, alguns segmentos com essas placas? Sim, com certeza. O primeiro ponto caiu bastante e a tendência é de queda, né? Somente agora, devido a esse problema em relação à variação do dólar, é que ele voltou a subir um pouco mais. Mas antes desse problema da pandemia, nós estávamos falando em aproximadamente 24 centavos de dólar por quilowatts gerados, por watt gerado, né? Agora, a pontualidade, perfeita. É novamente aquela situação, Barroso. Todo mundo pensa, que a gente estava conversando aqui no início, né? Pensa num todo. Você pode pensar por parte. Dá para ser implantado pontualmente? Dá. E com estruturas até muito mais simples. Você pode fazer uma estrutura para fazer somente a alimentação dos teus motores, das tuas bombas, dos teus trocadores de calor. É totalmente viável, tá? Mesmo porque quando você fala numa tendência de fazer num condomínio a geração da área toda comum, talvez você não tenha espaço suficiente, ou às vezes você tem espaço e não tem posicionamento geográfico correto para o volume de incidência solar. Porque hoje, mesmo com toda a tecnologia que você tem já embarcada nas placas de silício, né, você tem no máximo uma performance de 16% a 20% de eficiência. Então você precisa realmente entender qual é o posicionamento geográfico que está, a incidência e para aquilo que você precisa. Caso contrário, você vai ter que lotar a tua estrutura de placas para um retorno muito pequeno. Então, eu fiz um estudo, Mário, no último prédio que a gente fez, de usar parte de energia solar e chegou a uma conclusão, faz um tempo já, que o espaço, o telhado, a área de telhado, a área de não era suficiente para ter uma boa captação solar. Hoje, esses equipamentos já estão mais modernos, hoje essas placas, elas conseguem, em menor extensão, atender maior eficiência, conseguir atender mais equipamentos ou continua a mesma coisa? Eu não sei qual foi o período que você fez esse estudo, mas digamos o seguinte, nesses últimos 3 anos a tecnologia é praticamente a mesma. Ela está sendo placas ali, né, que a gente chama de placas de 325 de capacidade, tá? Agora, o paradigma, Barroso, que precisa ser quebrado é o seguinte: quem disse que eu preciso gerar energia no ponto onde eu estou? Esse é um paradigma. Interessante. Entendeu? Não existe isso. O que você precisa entender é o seguinte: qual é a minha concessionária, onde eu estou lotado, no caso da Baixada Santista, CPFL, no caso de São Paulo, Enel e Companhia Limitada, eu preciso ter aquela concessionária onde eu estou gerando energia. E se eu quero gerar energia para jogar na rede.
Tudo isso precisa ser analisado. Então, muitos condomínios deixam de trazer excelentes resultados, não somente para a área comum, para os seus condôminos. O que me persegue como usuário da geração de energia fotovoltaica é o meu CPF, no caso de uma pessoa jurídica, o CNPJ dele, para onde ele quer que vá, desde que ele se mantenha dentro da mesma concessionária. Interessante, interessante. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. No programa de hoje estamos falando sobre academias e eficiência energética em residências e condomínios. Nossos convidados, André Marques Campos, diretor da Academia Estilo do Corpo, e Mário Fernandes, fundador da Max Group Eficiência Energética. Renato, em um condomínio, qual o tamanho mínimo que deve ter a área de academia? E os equipamentos básicos necessários? Você já respondeu e eu acrescento mais uma pergunta. A área, por exemplo, destinada antigamente ao zelador, que a maioria dos prédios não tem esse zelador dormindo no prédio, pode ser transformado numa academia? Então são 3 em 1, né? O espaço existe um tamanho mínimo, os equipamentos básicos e se pode ser aproveitado, por exemplo, a residência de um zelador que não esteja sendo utilizada para uma academia. Tá, com uns 15 metros quadrados, 15 a 20, você consegue fazer o básico em local que já existe, para ter uma esteira ou uma bicicleta, algo ergométrico e alguns pesos livres que você consegue fazer atividade, com os colchonetes e um banco. Então, um espaço mínimo, 15, 20 metros para quem não tem espaço. Um quarto você consegue resolver, estando arejado, estando ventilado. Quanto aos equipamentos, são basicamente esses. Acho que principalmente você tem que ter algo cardiovascular, ou uma esteira, ou uma bicicleta, depende do tamanho do espaço que você tenha. Se não conseguir pôr máquinas, você coloca um banco com alguns halteres, alguns pesos, bolas, alguns acessórios, você consegue complementar. Quanto à parte de usar o espaço de zelador, que realmente é uma tendência a desocupar esses espaços nos que ainda estão ocupados, eu penso que é possível, é viável. O que tem que entender é com relação à especificação de uso do condomínio para isso. Então, tem que ver na parte de convenção coletiva, o regimento interno, o regulamento interno, se permite, ou se não tem que ter alguma assembleia para adequação. Agora, adequar o espaço, perfeitamente possível. Normalmente você tem uma sala, ao menos uma sala e um quarto, você consegue fazer algo amplo para montar o melhor formato. Só para exemplificar, nessa época de pandemia, eu comprei um banco, 3 pares de halteres e um colchonete. Eu faço absolutamente todos os tipos de exercício, peito, ombro, trapézio, costas, né? E resolve bem. E eu tenho também uma esteira, que eu comprei também uma esteira. Fui um pouco ansioso, comprei uma esteira profissional para correr e agora eu vou mudar, não sei nem o que eu vou fazer com essa esteira. Bom, mas voltando ao assunto aqui, mas eu concordo contigo que não precisa um espaço muito grande para fazer. Eu acho que 15 metros quadrados você já monta uma academia, 20 para começar. É que dá para todo mundo ter, né? Os espaços você consegue adequar o espaço mínimo. Se tem uma possibilidade de espaço maior, você monta algo mais completo. Mas o básico você consegue fazer. Isso mesmo. Mário, quanto o uso de uma iluminação eficiente, no caso, pode impactar no rateio mensal de um condomínio? Só a iluminação, estamos falando. A iluminação é dentro daquilo que a gente havia comentado. Novamente, é projeto. Né? O que a maioria dos condomínios fazem é o quê? Eu tenho uma lâmpada, ou 2 lâmpadas antigas, fluorescentes, e troco por uma lâmpada menor. Isso virou padrão de mercado. E não se faz um projeto. Então, é assim, Barroso. O impacto que você tem numa conta chega a mais de 50% de redução. Nossa. Através de um projeto correto. Porque, por exemplo, a gente vê uma série de garagens de condomínio colocando aqueles sensores. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O cara está na outra ponta, ele começa a caminhar até lá, vai acendendo e apagando, acendendo e apagando. Esse processo de acender e apagar, ele faz com que o consumo eleve e não diminua. Mas fica bastante tempo apagado, mas só para reativar aquela lâmpada ali, a pancada que é dada no consumo é muito maior. É muito melhor você fazer o quê? Equalização, por exemplo, nas áreas condominiais, em garagens. Você tem uma necessidade, por norma, na área de circulação de veículo de 150 lux, que é aquilo que é determinado como iluminação ideal, né? É o fator. E nas áreas de estacionamento onde estão as vagas, 75.
Quando você faz isso na área de passagem, você já ajuda pelo menos em 30% nas vagas. Então, para gerar aqueles 75 lux nas vagas, você vai consumir muito menos lâmpadas. Então, de novo, é projeto, é posicionamento. Sem contar os elevadores. O prédio tem 3 elevadores, chama os 2, sobe os 2, desce os 2, desce os 2. Quer dizer, e aí vai. Aí vai. É um projeto. Eu acho que é uma coisa bem mais ampla do que simplesmente trocar. Então, mas o aspecto é o seguinte, todas as vezes que nós somos chamados, a equipe é chamada para conversar com a área condominial, o pessoal fala assim, não, eu quero reduzir o meu consumo de energia, mas eu não quero pagar caro. O que é caro? É muito relativo tudo isso. Né? Caro é você ter que trocar a cada 8 meses, 9 meses, 1 ano, lâmpadas. Então, o ideal, viu, é que passe na nossa tela aqui o contato do Mário, né, da empresa do Mário, para quem estiver interessado em conhecer esse trabalho e bater um papo. Eu acho importante, nós estamos pensando em economia no condomínio, nós estamos pensando em eficiência, né, e estamos pensando também em sustentabilidade. Então, fica aí a dica, sem compromisso, quem quiser procurar o Mário para fazer um projeto, ou pelo menos receber uma proposta para os seus condomínios, né? Renato, não basta apenas montar uma academia, né? Como deve ser a periodicidade na manutenção? E eu já vou emendar, que já está acabando o programa, o educador físico, qual a importância que ela tem. Então, falar um pouquinho de manutenção, de quanto tempo, e o educador físico, qual a importância que ele tem na atividade física, ainda mais em condomínio que não tem o acompanhamento, né? Normalmente, né? Perfeito. Quanto à manutenção, uma manutenção de limpeza periódica no dia a dia é importante e é primordial. Agora, as máquinas, esteiras, bicicletas esteiras, você tem uma vez a cada mês, depende do uso do condomínio, tá? Mas basicamente uma vez por mês tem que ter alguém lá para poder fazer lubrificação de esteira, limpeza das partes de movimento das bicicletas, essa parte de cardiovascular, checar a parte de cabos das máquinas, que são coisas que têm fadiga, que é importante ter uma manutenção periódica. Já os pesos, as coisas de banco, basicamente a limpeza. Quanto ao profissional de educação física, é importantíssimo ter um profissional filiado ao CREF, né, registrado no conselho, e aí tem uma variação. Muitos condomínios tem o condômino contrata o personal e cada um tem o seu. Eu penso que tem algumas tendências, algumas coisas acontecendo de próprio condomínio contratar uma pessoa que fica à disposição por algumas horas e cria um formato. Mas é importante o acompanhamento do profissional de educação física sempre. Tá. E antigamente era obrigatório o exame médico. Eu não sei se isso foi extinto ou não, parece que hoje existe um relatório, um termo que você se responsabiliza dizendo que você é apto para fazer atividade física, porque também tem a possibilidade, Deus me livre, de acontecer algum acidente dentro da academia do prédio, ou até mesmo uma morte ou um ataque cardíaco da academia pelos condôminos do prédio, né? Então, existe ainda a exigência ou um termo de responsabilidade já serve para isso? Isso vai muito de regimento interno, né? A exigência, você não é obrigatório exigir da pessoa um atestado médico para isso, mas é importante no regimento do condomínio, tendo isso, ele fica mais o síndico, o condomínio fica mais resguardado com a situação. Tendo um documento ou atestado médico ou que o condômino entende os riscos que tem a atividade física e também a obrigatoriedade de estar monitorado, acompanhado, você minimiza bastante todo esse risco. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer ao Renato e ao Mário pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso amigo telespectador e dizer que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: AG Plus Construtora e Incorporadora.